Fala pessoal, tudo bem? Jardel Barros aqui mais uma vez com vocês no estudo de hoje, da terça-feira, dia 11 de junho. Nossa lição da Escola Sabatina, um guia prático para a gente estudar a Palavra de Deus, tá bom? A gente está estudando o guia O Grande Conflito, né? Nesse trimestre. A semana a gente está falando sobre o conflito iminente. Se você não pegou os estudos, desde o sábado a gente começou esse tema do conflito iminente. E hoje, terça-feira, dia 11 de junho de 2024, a gente vai falar sobre Identificando a Besta, parte 1. A gente vai estudar um pouquinho o meu estudo diário e eu compartilho com você. Então fica até o final porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Fazer aquela oração básica. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo dia, né? Por nos guiar, nos perdoar e nos dar a oportunidade de vida eterna. Abençoa as pessoas que estão acompanhando esses estudos, me ilumina, perdoa os meus pecados, abençoa cada pessoa aqui que tem acompanhado esses estudos e os que ainda vão ver, que o Senhor possa levar essa mensagem para todos que precisam. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Então, lição 11 da Escola Sabatina, terça-feira, dia 11 de junho, né? E tema de hoje, Identificando a Besta, parte 1, porque a gente vai ter a parte 2 também, né? Lógico. Então, começou com uma pergunta, o guia de estudo, de onde se levanta a besta e quem lhe dá autoridade? Apocalipse, capítulo 13, né? Antes do 2 pontos, o capítulo é o número grande, e depois dos 2 pontos é o versículo, o número pequeno da Bíblia, o verso 1 e 2. A gente vai ver isso aqui, mas antes, pegando aqui alguns comentários do guia e do professor Brasiliano, né? O professor coloca aqui, ó, Gilberto Brasiliano, do Lição Fácil. Quando olhamos o panorama profético, principalmente as cenas descritas no Apocalipse, onde aparece a atuação do dragão, da besta que subiu do mar e da besta que subiu da terra, ficamos preocupados com o desfecho final dessa atuação, principalmente porque a segunda besta irá promover a exaltação da primeira besta, criando um movimento mundial através de um decreto que imporá a marca da besta e que mudará a lei de Deus com respeito à adoração, mudando do sábado para o domingo, e para que isto dê certo, será preciso impor a todos o decreto e punir aqueles que não aceitarem cumpri-lo. Então, é o que fizeram anteriormente, vai voltar a acontecer. O poder político vai dar força ao poder religioso, curando a ferida que foi dada lá no passado ao sistema papal, né? A profetisa Ellen White, escritora, né, best-seller, ela traz um comentário também muito interessante. E ela coloca aqui, ó, no livro Grande Conflito, na página 446, o característico especial, né, a característica especial da besta e, portanto, de sua imagem, é a violação dos mandamentos de Deus. É isso que a besta faz. Ela vai contra os pilares morais, legais de Deus, né? A lei de Deus, né? O que representa o caráter de Deus, os princípios e valores de Deus. Então, são as colunas da verdade, os 10 mandamentos, e a besta vai lá para violar esses mandamentos, né? Contrapor esses mandamentos. Diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso está lá em Daniel, no capítulo 7, no verso 25. Tá bom? Então, e Paulo intitulou o mesmo poder, o homem do pecado, que deveria exaltar-se acima de Deus. Também é o que Paulo fala que é a característica dessa besta. Então, o professor Brasiliano, trocando a pergunta em miúdos aqui, facilitando, além do Apocalipse, no capítulo 13, 1 e 2, de onde vai se levantar a besta e quem lhe deu poder? Aqui está aqui o verso Apocalipse, né, na Bíblia, o último livro da Bíblia, verso 1 e 2. Ó. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, do mar significa povo, né, da população. E sobre os seus chifres, 10 diademas. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Então, vai surgir do mar, que quer dizer para o povo, né, do meio do povo. E o dragão, o diabo, deu poder para essa besta, né? O diabo que deu, o inimigo de Deus, deu poder, deu o trono dele e grande poderio. Então, respondendo aqui, ó, a besta vai se levantar do mar e o dragão, o diabo, lhe dará poder para atuar. Aqui tem um comentário do guia físico que a gente tem aqui, né? O guia da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho ele aqui, ó. Né? Então, eu gosto de fazer também escrito, né? Tem ele em versão PDF para quem quiser. Quem quiser me pede. Tem o físico na CPB, na Casa Publicadora Brasileira.
traz um comentário muito legal também, ratificando tudo isso, ó, e dando mais alguns esclarecimentos. Apocalipse, capítulo 12, verso 3 e 5, diz que o dragão tinha como objetivo destruir o filho da mulher quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, né, que foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então Jesus, né, toda a história, e foi perseguido quando criança. Tentaram matar ele, ele foi crucificado e hoje está no céu com o Pai. O diabo, agindo por meio de Roma, tentou destruir Cristo. Isso está lá em Mateus, no capítulo 2, do verso 16 ao 18, né? O arqui-inimigo de Deus usa instituições políticas e religiosas para realizar os seus propósitos. Infelizmente, é o que a gente vê. O poder político que deveria cuidar, zelar, né, da relação social, enfim, a gente vê a corrupção, a impunidade, como é que tá, a roubalheira, o descaso, a negligência, tudo aí do poder político, dos políticos, da maioria dos políticos. E religião também a gente vê quantas atrocidades são pregadas e faladas em nome de Deus, né? Então, são os dois poderes que Satanás vai usar, política e religião. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, 2, a gente viu. Essa profecia se cumpriu séculos mais tarde, quando Constantino mudou a capital de Roma para Constantinopla, que é a atual Istambul, na Turquia, né? Isso deixou um vácuo de poder no trono dos Césares em Roma. Assim, Roma pagã deu à besta a sua sede, ou capital. Isaac Bacchus declarou, ao mudar a sede do império para Constantinopla, Constantino abriu caminho para que o bispo de Roma se exaltasse acima de todos os homens na terra e acima do Deus do céu. Isso está lá em The Infinite Importance of the Obedience of Faith. Não sei muito inglês, mas enrolando aqui em Bromation, né? End of Separation from the World, né? Página 213, são artigos aí norte-americanos, né? De acordo com Thomas Hobbes, o papado não é senão o fantasma do falecido Império Romano, sentado coroado sobre o túmulo deste. Isso aqui é um texto tirado do Leviatã, Nova York, na Universidade de Oxford, em 1996, na página 386. A besta do mar é um poder religioso apóstata, a prostituta, né, as meretrizes, que se ergue de Roma e se torna um sistema mundial de adoração. Isso é o que está em Apocalipse 13, no verso 3 e 4. Essa besta não é uma pessoa, ela é uma organização religiosa, é um sistema, né, que substituiu a verdade de Deus por decretos humanos. E quem fez isso ao longo da história a gente sabe que foi o sistema papal, a Igreja Católica, né, trocando o sábado pelo domingo, criando um monte de coisas, mudando regras, normas, diretrizes, né? Então, mudando a lei e o tempo, né? Então, um comentário aqui do professor brasiliano. Desde o nascimento de Jesus, que o diabo, por meio de Roma e dos religiosos da época, tentou destruir Jesus, mas falhou. Ele usará essa tática no final dos tempos, usando o poder político e o poder religioso para realizar suas intenções de destruir o povo de Deus. De novo, né? Mas como o papado assumiu tanto poder? Isso aconteceu quando o imperador Constantino mudou a capital do Império de Roma para uma nova cidade chamada Constantinopla, em homenagem ao seu nome, Constantino. Em Roma, o Papa assumiu o poder e se engrandeceu. No tempo do fim, a besta do mar, que é um poder religioso, que se erguera de Roma, irá se tornar um sistema mundial de adoração e exigirá de todos obediência e adoração. Então é o que a gente já está acontecendo ao longo das décadas aí, né? Outra pergunta, que palavra-chave é usada para identificar o poder da besta? Então tem uma palavrinha que retrata esse poder da besta, né? Que o diabo vai dar autoridade para ela aqui, ó. Como o poder da besta é identificado, né? Como é que a gente identifica quem vai ser essa besta e qual é a palavra que identifica esse poder da besta? Tá aqui, ó, em Apocalipse 13, 1 a 6. Um pouco daquilo que a gente já viu, né? E até o 6 aqui, ó. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, o santuário, e dos que habitam no céu. Então já tem, segundo a Bíblia, né, pessoas lá no céu, quando Jesus ressuscitou, né? Existe relato de que alguns mortos ressuscitaram também, a primícia, né, foi para o céu. E aí tem Elias, Enoque e Moisés lá também, né? Enfim. E o poder que o diabo vai dar para essa besta é que ela vai proferir blasfêmias naturalmente, né? Com autoridade, vai falar, vai se contrapor a Deus, a Bíblia, né? Vai proferir blasfêmia, querendo mudar tudo, contradizer tudo. A Bíblia define blasfêmia em João, capítulo 10, verso 33, e Lucas, capítulo 5, no verso 21,
como o seguinte: blasfêmia é um ser humano comum afirmar ser Deus. E aqui em João, né? E no 2, em Lucas aqui, ó, blasfêmia é um ser humano comum reivindicar o poder de perdoar pecados. Quanto a Jesus, essas acusações foram injustas porque ele é Deus. As pessoas que entendiam tudo errado, de forma legalista e tudo. Ah, quem é você? Quem é que ele pensa que é para perdoar pecado? Que blasfêmia, só que Jesus é Deus, né? Então, quanto a Jesus, essas acusações foram injustas porque ele é Deus e ele tem essa autoridade, esse poder. É filho de Deus. Portanto, tem o direito de perdoar pecados. O papado romano, no entanto, tem duas doutrinas distintas que a Bíblia chama de blasfêmia. Afirma que seus sacerdotes têm o poder de perdoar pecado, a Igreja Católica, a gente vê isso, e que o Papa tem as prerrogativas de Deus na Terra. Imagina, que blasfêmia, né? Então, isso aí identifica claramente, a Bíblia deixa claro quem é a besta, né? Quem vai ser aí o soldado do diabo, né? Para impor os decretos, mudar a lei e os tempos e impor a perseguição sobre os eleitos, sobre os salvos, sobre os santos, sobre os remanescentes, que são os que guardam os mandamentos, como a gente viu nos estudos passados, e tem o testemunho e a fé de Jesus, tá bom? Então, respondendo aqui, ó, qual é a pergunta? Quem é, ó, como o poder da besta é identificado e que palavra identifica seu poder? Tá aqui, a palavra que identifica o poder da besta é blasfêmia. E isso é muito sério. Vai ter autoridade para blasfemar de boa. Não vai ter ninguém cortando, né? Vai ter pessoas enaltecendo e dizendo: é isso aí mesmo, vamos ter que seguir. E se lei aprovando essas blasfêmias. Aqui um comentário do que eu acabei falando, né, de Jesus. Ó, quando Jesus curou o paralítico que foi trazido numa cama e o desceram pelo telhado, ele disse ao homem: teus pecados estão perdoados. Isso porque os judeus atribuíam uma doença ou uma deficiência a pecados graves que a pessoa havia cometido. Então isso era uma crença judaica ali, né? A gente sabe que não tem nada a ver, que o diabo, o inimigo, ele pode trazer transtornos e traz, né? Provações, armadilhas, tentações. Por isso, para Jesus curar o homem diante dos fariseus, dos judeus ali, teria que perdoar primeiro os seus pecados para que o pessoal entendesse: ó, seus pecados estão perdoados, né? E aí vai curar. Eles ouviram isso e chamaram Jesus de blasfemador. Olha o texto de Lucas 5:21 que a gente citou, né, anteriormente. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só um, que é Deus? E aí você vê a ignorância, o legalismo, né, a distorção. Inclusive, Deus é triuno. Ele é um, ele é três que se tornam um, né? É Espírito Santo, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três que são um. É uma divindade triuna, né? Então, uma blasfêmia é um ser humano assumir o direito de perdoar pecados. Jesus tinha esse direito, mas o papado e nem os sacerdotes não têm. Inclusive, o Papa se diz representante de Cristo na Terra, se diz igual a Cristo. E no tempo do fim, o dragão lhe dará autoridade para ser adorado, né? Hoje, sem o diabo chegar e estar no tempo do fim, as pessoas já reverenciam, né? Tem essa coisa toda com o Papa, aquela coisa toda. Imagina quando o diabo der poder, né? Aqui tem a ilustração. Charles Lamb estava certo ao dizer: se todos os homens ilustres da história fossem reunidos e qualquer grande homem desta terra aparecesse, tal como Shakespeare, Beethoven ou mesmo o grande apóstolo Paulo, eles se levantariam para renderem-lhe honra. Mas se Jesus Cristo, representando o Pai, aparecesse, todos cairiam de joelhos, em completa adoração. Então é diferente demais, né? O diabo não suporta isso. Irá criar formas de fazer o ser humano adorar de forma falsa outra pessoa, outra divindade, usando um poder religioso para essa finalidade, que promoverá o domingo como um dia de guarda, no lugar do sábado, e o papado no lugar de Jesus Cristo, como relata o Apocalipse. Então a gente está batido o martelo aqui, a lição, nos deixando claro que o grande conflito é de adoração. Quem vai adorar a besta, o diabo, e quem vai adorar Jesus. E adoração tem a ver com prestar culto, com obediência, com reverência. E a gente sabe que tem a ver com lei, com mandamentos, com ordenanças, né? Então você vai obedecer ou a Deus, aos mandamentos divinos, demonstrando a sua fé e o testemunho de Jesus, ou você vai obedecer às leis humanas orientadas pelo diabo e pela sua besta, né? As leis e decretos que vão vir aí. Então você vai ter que escolher, não tem em cima do muro. Espero que você tenha gostado, curte aí, comenta, tá bom? Compartilha para que as pessoas entendam esse desfecho que vai acontecer no mundo. E espero você para o próximo estudo da quarta-feira. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.